o padrão seu não vai mudar, porque você já entendeu que isso é importante para você. Se você mudar o seu padrão, é como se ele estivesse sequestrando você. O comportamento dele também não vai mudar. O que tem que mudar? O status do relacionamento. E é aí onde você vai ter que tomar a decisão se o status do relacionamento vai ter que chegar ao fim. Quando é a hora de você terminar um relacionamento ou não? Porque sabe quando você está num relacionamento em que você não está 100% feliz, você não sente aquela paz que você gostaria. Então, quando você está nessa situação, é hora de você, pelo menos, considerar que alguma decisão, alguma atitude você tem que tomar. E aí eu tenho duas notícias para você aqui, tá? Uma boa e uma ruim. Então eu vou dar a notícia ruim primeiro. A notícia ruim é que você vai ter que tomar uma decisão. Se você tá nessa situação, num relacionamento em que você não está em paz, você não se sente plenamente feliz, você vai ter que tomar uma decisão. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que o poder de decisão está nas suas mãos. Então, comemore. Gente, é uma situação bem complicada. Eu já passei por essa situação. Não foi uma vez só. Então eu entendo você, se você está nessa situação. E o meu objetivo aqui nesse vídeo é trazer um pouco de clareza para você acerca do caminho que você vai tomar para que você saia desse vídeo com... Eu quero ter esperança de que você vai sair desse vídeo com um pouco de paz na hora de você tomar a sua decisão, ok? Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: considere esses três fatores na hora de você tomar uma decisão quando você está num relacionamento em que você não está feliz, você não está em paz. Então, um exemplo. Você está numa relação em que você gostaria que acontecesse algo, você gostaria que a relação fosse para um patamar que ela não está indo. Então, eu vou começar aqui com o primeiro fator. O primeiro fator é o seu padrão. O segundo fator é o comportamento do parceiro. E eu tô falando aqui do parceiro, mas pode ser o contrário, tá? Pode ser que seja você, homem, que esteja precisando tomar uma decisão. Mas eu prefiro falar diretamente como se fosse para a mulher, porque geralmente é a mulher que busca esse tipo de assunto, esse tipo de tema. Então vamos lá. Uma situação é o seu padrão, o padrão que você tem. A outra situação é o comportamento do cara. O outro fator é o status do relacionamento. Então, esses três fatores devem ser observados e um deles tem que mudar para que a sua sensação sobre esse relacionamento mude. Ou seu padrão tem que mudar, ou o comportamento dele tem que mudar, ou o status do relacionamento. Não tem como os três permanecer do mesmo jeito para você mudar a relação em que você não está feliz. Não tem como, tá? Um desses três tem que mudar. Então, eu vou dar um exemplo. Você está num relacionamento em que você gostaria de casar. Só que aí você já está numa relação já faz um ano, ou um exemplo, 4 anos, 2 anos, não sei. Mas você quer casar. E toda vez que você leva essa situação para o seu parceiro, ele muda de assunto, ele vem com aquele papo de que, ai, vamos deixar do jeito que tá, não vamos colocar rótulos no nosso relacionamento, tá tão legal. Gente, tem até um filme, que é um filme de comédia muito engraçado, que tem várias mulheres estão em situações diferentes em relacionamento. E aí tem um tal de um guru lá, elas compram um livro dele, e ele ensina a técnica que elas têm que fazer para o cara casar com elas. E cada uma está num status diferente. Por exemplo, uma é mãe solteira, a outra é uma mulher bem-sucedida, que não consegue firmar um relacionamento. A outra é uma que já está morando com o cara há um tempo e também não consegue casar. Toda vez que toca no assunto, o cara desconversa. E aí o filme é muito legal. Eu não lembro do nome do filme aqui. Se vocês sabem, alguém sabe o nome do filme, coloca aqui.
Se vocês querem saber o nome do filme, coloca aqui nos comentários, que aí eu prometo que eu vou pesquisar e aí eu fixo aqui nos comentários para vocês, tá bom? Mas é um filme muito legal e muito das técnicas que aquele guru fala no livro, né? E aí acabaram fazendo um filme do livro, são técnicas que de fato funcionam e algumas ali eu acredito e até apliquei na minha vida. Então, assim, vamos lá. Digamos que você quer casar, e aí toda vez que você leva a conversa para o cara desconversa com você. Quem me conhece sabe que eu falo muito de autoconhecimento. O que vai fazer você ter um casamento de sucesso é você se conhecer. Se você se conhece e você pensa, você quer casar, querer casar é um padrão para você, ok? É o seu padrão de relacionamento. Se você se conhece, você simplesmente pensa, para que eu quero casar? Por que isso é importante para mim? Nossa, eu tenho uma relação tão gostosa, uma relação tão bacana, realmente. Será que é uma crença que eu tenho que eu preciso casar? E aí, se você sentir que não está arrancando um pedaço seu e tudo bem continuar o relacionamento do jeito que tá, não, tudo bem para mim ficar namorando por tempo indeterminado, tudo bem para mim não ter um prazo de quando nós vamos casar, se de fato quando eu quiser ter filhos, se tudo bem eu ter filhos namorando ou morando junto, ou tudo bem não ter filhos também, enfim. Se o cara não quer casar, também entendo que não há aí uma conversa sobre filhos. Então, nem vou entrar nesse mérito, eu vou entrar só no tema de casar, ok? Então, você quer casar e aí você simplesmente pensa, não, tudo bem, não tem problema para mim namorar, ficar num relacionamento sem casar. Porque, um exemplo, eu não quero ter filhos, eu só quero estar com uma pessoa que divida a vida comigo, que viaje comigo, que compartilhe momentos comigo e que seja bom enquanto dure, tudo bem. Aí o que você vai fazer? Você vai mudar o seu padrão. Por quê? Porque ele não vai mudar o comportamento dele, mas alguma coisa mudou, você concorda? O seu padrão mudou para o relacionamento continuar. Agora, digamos que você reflita e você realmente perceba que é algo muito importante para você casar. Não só o fato de entrar na igreja, de ver o guirnalda, mas de ter a bênção do padre. Para mim isso era muito importante, para mim entrar na igreja, ter a bênção do padre ali, de ter meu casamento, porque a bênção do padre para mim, né, representa a bênção de Deus abençoando o meu casamento. Então isso era importante para mim. Então, se isso é importante para você, como era importante para mim, o seu padrão não vai mudar, ok? Estamos entendidos aqui. O que tem que mudar? O comportamento do seu parceiro. Ele vai ter que chegar a uma conclusão de que se isso é muito importante para você, você não abre mão disso, e ele te ama, e ele não quer perder você, ele vai mudar o comportamento dele, ou teria que mudar, para vocês continuarem nessa relação. Agora, se ele não muda o comportamento dele no filme, até tem uma situação que o cara não muda, ele está disposto a te perder, a mudar o comportamento dele para fazer você feliz, o que tem que mudar? Se o seu padrão não vai mudar e o comportamento dele não vai mudar, ele não quer abrir mão de continuar num relacionamento indefinido por um tempo indeterminado, namorando indeterminadamente, sem saber quando vai casar, e você está sentindo que isso está te doendo, é como se estivesse arrancando um pedaço de você. Você sente que se você levar essa relação adiante, vai chegar um momento em que você não vai se reconhecer mais. Você não vai saber quem você é. Você vai se perder no meio dessa relação. E aí é onde começa a vir o vazio, é onde começa a vir o arrependimento do tempo que passou. E quanto mais tempo você demorar, mais difícil vai ser você tomar uma decisão. Então, estamos no impasse aqui, ok? O padrão seu não vai mudar porque você já entendeu que isso é importante para você. Se você mudar o seu padrão, é como se ele estivesse sequestrando você.
O comportamento dele também não vai mudar. O que tem que mudar? O status do relacionamento. E é aí onde você vai ter que tomar a decisão se o status do relacionamento vai ter que chegar ao fim. E quando você analisa esses 3 fatores, você leva esses 3 fatores em consideração, não é que é uma decisão fácil, eu não acho que é uma decisão fácil de tomar. Mas você concorda comigo que é muito mais racional e é muito mais difícil você, daqui meses ou daqui a anos, por mais que você esteja solteira, você se arrepender de ter colocado um fim nesse relacionamento? Porque você vai saber que você não abriu mão de quem você era, você não deixou de ser você mesma, você não se diminuiu para caber numa relação apenas. E você está solteira porque você não infringiu seus valores, não por falta de opção. E isso faz com que você pense, nossa, eu tomei a decisão certa. E coisas novas vão acontecer na sua vida. Foi o que aconteceu na minha vida. Ó, vou contar como que aconteceu comigo. Foi assim, eu estava, antes de conhecer o meu marido, eu estava num relacionamento, não era um relacionamento, gente, não era um relacionamento, não. Na verdade, eu estava assim, numa bagunça indefinida, 2 anos, que o cara vinha e não sabia nem se queria namorar, na verdade. A gente já se conhecia, mas ele estava com medo de namorar e ele queria só ficar. E nesse ficar, ele falava, nós estamos nos conhecendo. Só que aí passava meses e eu ficava, mas a gente vai se conhecer até quando? Eu quero namorar, quero fazer parte do seu círculo de amigos, quero voltar a frequentar a casa da sua mãe. Pra você ter ideia, a gente tinha namorado no passado. E aí a gente, depois de 10 anos, se reencontrou e ele queria me conhecer, ele não queria status de namoro. Porque, segundo ele, ia ser complicado, depois que, se não desse certo, ter que ficar explicando para os amigos que terminou. Olha só, gente, hoje em dia a pessoa tem uma dificuldade de dizer que terminou, não é nem um casamento, um namoro. Eu fiquei nessa indefinição por 2 anos. Até que chegou um momento, por 2 anos assim, a gente ficava meses sem se ver, aí do nada ele passava mensagem, a gente se reencontrava e eu ficava, agora vai dar certo, agora ele vai querer namorar comigo. Nada, aí saía para jantar e eu percebia que ele vinha ali comendo pelas beiradas e queria ficar, né? E aí eu acabava, a gente ficava e eu achava que no outro dia, no outro final de semana, a gente ia ficar e de repente ia engatar namoro, não ficava. Aí de repente no outro final de semana ele inventava que ia viajar. Ah, eu vou viajar, ah, eu vou pra praia. E eu ficava pé da vida, né? Porque eu pensava, pô, mas vai viajar e nós não vamos ficar juntos? Mas assim, a gente não tava namorando, então eu não podia cobrar nada dele. E essa situação me deixava assim, chateada, sabe? Porque eu pensava, pô, é ruim você estar numa relação que você não pode cobrar, que você não tem definição, você não sabe se você vai ficar junto com a pessoa, se você não vai. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Eu já tava com meus 35 anos, sabe? Eu falei, eu não quero isso. E eu resolvi que isso era importante para mim, era importante pelo menos que definisse um namoro. E quando ele demonstrou para mim, apesar de eu levar para ele várias vezes que eu queria um namoro e ele não, percebe? Eu não mudei o meu padrão e ele não mudou o comportamento dele, eu tive que mudar o status da relação. Eu tive que colocar um fim. Eu coloquei um fim nesse ciclo. Geralmente é a mulher, viu, gente? Porque o homem, ele não coloca fim na relação, não. Ele fica ali postergando, postergando. Você vê, eu fiquei 2 anos nessa situação. E se eu não tivesse colocado um fim no ciclo, estava até hoje, esperando ele se definir lá, ele se decidir lá. Então, assim, eu não quis abrir mão, coloquei um fim, chorei, mas eu chorei, gente. Pensa numa pessoa que chorou. Acho que eu chorei um mês inteiro. Porque depois de 2 anos ali eu vi que de fato era o final. Eu estava vivendo de fato luto. Por quê? Porque eu decidi para mim mesmo, não foi ele que decidiu, eu que decidi na minha cabeça que ia ser o fim. Então eu sabia que não ia ter volta mais. E detalhe, quando você decide que você não volta mais, o abençoado
ele vai te procurar de novo. Mas eu sabia que ele me procurou. Por mais que ele me procurou, eu sabia que ele não ia querer assumir o namoro novamente. Ele estava me procurando como das outras vezes que ele me procurou. Por quê? Toda vez que a gente terminava e eu ficava um tempão sem procurar ele ficava com medo de fato, eu me desvencilhar dele. E aí ele voltava atrás. E aí eu sempre achava que ele ia assumir o namoro e eu aceitava, só que nada acontecia. Quem aí tá nesse ciclo? Cuidado, porque se você não colocar um ponto final, muito provavelmente ele não vai colocar. E aí você pode ficar muitos anos nesse ciclo, muitos anos mesmo. E eu não quero isso para você. Então, assim, voltando ao tema do vídeo, eu tive que colocar um fim no status do relacionamento. E, gente, eu não me arrependo. Não me arrependo, porque 3 anos depois eu conheci o homem que hoje é o meu esposo. Eu sou muito feliz, muito realizada. Então, se você está num relacionamento em que você não sente paz, não ignore a sua sensação, não ignore esse sinal. Avalie esses 3 fatores e tome uma decisão se você não quer se arrepender. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Se teve alguma coisa que você gostaria que eu falasse, comenta aqui também, que eu gravo um outro vídeo. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, curte, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso vai não só me ajudar, mas ajudar outras pessoas que, assim como você, está passando por essa situação. E eu quero que muitas pessoas saiam desse vídeo com uma esperança, assim como você está saindo, eu acredito. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.